Alguns entendem que Airbnb é hotelaria, é locação comercial. Outros entendem que Airbnb, locação de curta duração, é residencial. E outros que entendem que não é nenhum nem outro. É uma coisa atípica, como aconteceu no STJ recentemente. E é sobre isso que a gente vai falar. Airbnb é comercial ou ele é residencial? Vamos falar sobre isso. Fala, meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. Eu sou o Rômulo Vilela e quero te convidar a se inscrever aqui neste canal. Então, aperta o botãozinho aqui de inscrever-se, ativa o sininho para você receber sempre novos vídeos quando eu lançar e me segue também lá no Instagram, @RômuloVilela também, se você quiser me acompanhar por lá. Vamos lá, esse vídeo aqui, a ideia é que a gente traga uma clareza do que a gente está falando, porque a gente ouve de tudo que é canto, de tudo que é lugar, mídia, escritório de advocacia, síndico para lá, síndico para cá. Afinal, como que a gente pode colocar a locação de Airbnb numa caixinha? E obviamente que esse vídeo vai ser uma tentativa de elucidar um pouco esse tema, porque ele traz muitas complexidades, ele traz muita polêmica no conteúdo que a gente vai falar. E existem várias interpretações, tanto da parte do judiciário, quanto da parte das pessoas que estão na ponta. Os síndicos entendem uma coisa, os advogados entendem outra. Tem também muito da paixão de cada um sobre aquilo que gosta ou que não gosta, aquilo que acha que é certo, aquilo que acha que não é certo, né? Então é óbvio que a pessoa que faz locação de curta duração, vamos colocar aqui Airbnb, né? Porque é tipo Bombril, né? O Bombril é a marca da palha de aço e o Airbnb é a marca da locação de temporada. A gente acaba colocando essa etiqueta de que locação de temporada é Airbnb, ainda que historicamente a locação de temporada no Brasil sempre foi algo feito desde muito tempo, né? Tanto é que a lei de locações, que é a 8245 de 91, ela prevê no artigo 48 que existe a possibilidade de um imóvel ser locado de 1 a 90 dias, que é a locação temporária, é uma locação de temporada, em que a pessoa pode, mobiliado ou não, o imóvel, né, para lazer, para tratamento de saúde, entre várias outras justificativas, alugar o imóvel por um curto período de 1 a 90 dias e usufruir deste imóvel por este período. Porém, olha só que doideira, a gente ouve muito por aí que os condomínios podem proibir o Airbnb. Vamos tentar destrinchar um pouco isso para trazer a maior clareza possível sobre esse tema. Eu vou ler para você aqui um pouco da afirmação que ultimamente a gente tem ouvido, que é a seguinte: Airbnb é hospedagem atípica. Logo, o condomínio precisa ter previsão na convenção de condomínio para permitir a prática de hospedagem atípica. Se o condomínio é residencial ou exclusivamente residencial, logo, automaticamente, a locação pelo Airbnb está proibida porque é considerada hospedagem atípica. Basicamente, essa é uma afirmação completamente equivocada que se espalhou amplamente para síndicos, advogados, administradores de condomínio, pessoas contrárias à locação de temporada. Então, vou destrinchar o que é este equívoco e por que essa afirmação não condiz com a realidade do que está sendo discutido no judiciário, no STJ. Logo, essas pessoas, advogados, síndicos, etc., simplesmente estão falando, olha, já que não está previsto na convenção, então não pode. Pelo que o STJ disse, é hospedagem atípica, se não está previsto, então não precisa deliberar sobre isso, não precisa fazer assembleia, não preciso colocar na convenção do condomínio que não pode, sendo que naturalmente, como é considerado hospedagem atípica, isso já é proibido, né? Porque se um condomínio é residencial ou exclusivamente residencial, isso aqui afasta a possibilidade de ser residencial. Inclusive, o próprio STJ está confuso com o tema. Eu publiquei recentemente no meu Instagram, depois acessa lá, @RômuloVilela, essa confusão. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo exatamente esse trecho do STJ que eles se confundem com os termos. E por que houve essa grande confusão, tanto do próprio judiciário, quanto das pessoas, dos advogados, dos síndicos, etc., que pegam meias verdades, juntam as duas e, de forma conveniente, criam um outro entendimento completamente equivocado. Vamos entender. Existem duas coisas diferentes aí. A primeira delas é que houve um processo no STJ de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que uma pessoa começou a fazer locação de quartos dentro de um mesmo imóvel e o condomínio falou, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer isso.
você pegou vários quartos, parecia uma pensão, vamos colocar assim, né, como tá classificado no processo. Ela pegou vários quartos, a pessoa, e subdividiu esses quartos e começou a alugar para pessoas diferentes, certo? Beleza. O que aconteceu? O STJ entendeu que o condomínio quis proibir o fato daquela pessoa fazer uma locação. E o judiciário entendeu que aquilo não era nem locação hoteleira e nem locação residencial. Se o prédio tem na convenção que ele é residencial, o que a pessoa está fazendo não se enquadra nem em um nem em outro. Neste entendimento deste processo em específico, o judiciário entendeu que aquilo que aquela pessoa estava fazendo era uma hospedagem atípica. Veja que neste processo, neste contexto, o judiciário entendeu isso. Perfeito, você já entendeu que existe um entendimento de que, bom, beleza, aquele condomínio não quis que a pessoa continuasse fazendo aquilo porque entendeu que não pode fazer esse tipo de hospedagem de quartos diferentes no mesmo prédio porque não é uma hospedaria. Mas também não é um hotel, porque não é exatamente isso que a pessoa estava fazendo. Ela estava alugando quartos no mesmo prédio, né, ali dividiu os quartos para isso. Beleza, o judiciário entendeu que era hospedagem atípica. Guarda essa informação. Segunda informação, houve um processo também que chegou ao STJ, que é a instância máxima desse tipo de assunto, lá do Paraná. Um proprietário foi proibido pelo condomínio a alugar por temporada. Agora veja a particularidade. O que esse condomínio, um condomínio de casas, um condomínio fechado de casas, fez? Juntou uma galera, juntou mais de 2/3 de todos os proprietários, porque pela lei você pode mudar a convenção do condomínio, pode alterar a convenção do condomínio, quando pelo menos 2/3 dos proprietários daquele condomínio concordem com alguma mudança, que foi exatamente o que foi feito. Logo, o que aconteceu? 2/3 de todos os donos daquele condomínio, vamos supor que tivessem 100 casas, 2/3 dessas pessoas, dessas 100, votaram que, olha, aqui não entra aluguel de temporada. Por mais que esteja previsto na lei, aqui, neste condomínio, não queremos esse tipo de prática de locação. E aí, o proprietário que foi afetado por isso, né, que fazia a locação de temporada, foi até o judiciário e falou, não, eu quero ter o meu direito aqui de propriedade, etc, de alugar, etc e tal. O que o judiciário entendeu? Não, o seu proprietário. Neste caso, como eles mudaram a convenção do condomínio vetando esse tipo de locação, logo é legítimo. Se aquela comunidade preferiu que aquilo não fosse levado adiante, respeitaram a convocação de mais de 2/3, etc., de pelo menos 2/3, foi entendido que naquele caso pode se manter a proibição de locação de temporada. E foi isso que aconteceu. Só que aí qual foi a grande mágica bizarra que chegou nos tribunais, chegou nos escritórios de advocacia? Chegou que, como o contrato... Olha, aí é uma mistura dessas duas coisas, do negócio do contrato atípico de hospedagem com a proibição do condomínio. Veja, começaram a entender que locação por Airbnb era hospedagem atípica. Logo, se não existe previsão no condomínio para hospedagem atípica, o Airbnb automaticamente está proibido se não houver a previsão de que pode. Entendeu a confusão? Misturaram esse julgado com esse julgado e criaram uma nova interpretação. Que para fazer temporada, por ser residencial, precisa estar previsto na convenção do condomínio. Então, subverteram a ideia da previsão na convenção do condomínio. Aí que está a grande confusão. E que, obviamente, quem é contrário à locação de temporada, aí estamos afastando o Airbnb, porque a gente está falando de locação de temporada. Independente se é Airbnb, independente se eu tenho uma imobiliária e eu quero celebrar um contrato com o inquilino que vai ficar 3 dias, com o proprietário. Eu sou uma imobiliária, eu estou fazendo a locação de temporada naquele prédio, naquele condomínio, seja lá o que for. E eu acho legítimo, de fato, se o condomínio quiser proibir, ele tem que convocar, de fato, uma assembleia, mudar na convenção do condomínio, porque é um fato acima da lei. A convenção de condomínio pode estar acima da lei se 2/3 dos proprietários concordarem em mudar isso. Que aí é muito mais legítima a mudança do que você fazer ali meia dúzia de gato pingado numa assembleia que vai falar, não vai poder fazer Airbnb aqui. Ou pior, tem síndico que simplesmente fala assim, olha, não pode fazer essa prática aqui no condomínio, porque como não é residencial, tá vetado, automaticamente está vetado, que é o que mais vem acontecendo. Simplesmente o síndico, de forma autoritária, fala que não pode fazer porque o STJ decidiu que, por ser hospedagem atípica, não pode fazer Airbnb. Olha o equívoco, inclusive, que chegou nos tribunais. Os próprios juízes estão entendendo dessa forma, coisa que está extremamente equivocado. Então, eu gravo esse vídeo hoje no dia 9/5, dia 14/5 vai ter uma atualização disso, né? Que os ministros lá do STJ começaram a entender que falaram, não, peraí, não era isso aí não, o que a gente tá falando, misturaram o A com o B aqui e tá tudo errado, calma aí, vamos organizar esse negócio,
para ter um entendimento correto da coisa. Eu mesmo fui numa assembleia em que o próprio administrador do condomínio trouxe exatamente esse argumento. Por ser considerado hospedagem atípica, logo o empreendimento, por ser residencial, tem que prever isso na convenção. Tá errado, porque misturaram dois conceitos diferentes. E o próprio ministro do STJ, ele falou assim, olha, afastando o Airbnb, que o assunto não é esse, estamos falando de aluguel de temporada. No começo do vídeo eu falei, tem gente que entende que aluguel de temporada, o aluguel por diária, por exemplo, de Airbnb, é considerado comercial, é considerado hotelaria, é considerado tudo menos residencial. Mas veja que contradição. Na lei do inquilinato, na lei 8245, diz que é residencial a locação de temporada. Agora, se as pessoas falam que não é hotelaria, é comercial, é qualquer coisa nesse sentido, então o que é? Essa foi a indagação que o próprio ministro Marcos Belize, se eu não me engano, fez. Ele falou, mas peraí, então o que é temporada? Isso é caracterizado como residencial ou não? Porque existe uma lei que diz que é. E aí, essa lei está errada? Esse é o ponto. Se ela é considerada residencial, por que os condomínios estão dizendo que, não, peraí, como esse condomínio é residencial, então tá tendo uma ilegalidade? Não, mas na lei tá sendo dito que de fato ele é residencial. Só que gerou essa confusão toda aí de entendimento. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente com um dos nossos clientes. A gente administra um imóvel num prédio e o prédio fez uma assembleia e nessa assembleia foi decidido que o aluguel através de Airbnb era proibido, certo? Cheguei para os proprietários e falei assim, olha, eu sou imobiliária, porque eu sou imobiliária, tenho Cresce, a gente é fiscalmente, tributariamente considerado imobiliária. Eu falei, bom, o condomínio proibiu o Airbnb, mas não proibiu a alocação de temporada. Logo, eu como imobiliária, independente se eu vendo pelo Airbnb, se eu vendo pela Booking, se eu atraio clientes por essas plataformas, eu, imobiliária, posso celebrar um contrato em que eu, Rômulo, como administrador, assino um contrato com o meu inquilino, seja por lá da onde ele veio, e ele vai entrar no condomínio, sim, independente se ele veio do Airbnb ou não. Aquele contrato é contrato residencial, locação por temporada. O condomínio achou ruim que eu fizesse essa tratativa, obviamente que eu alinhei com os proprietários, olha, vocês topam fazer dessa forma? Porque existe aqui um entendimento equivocado e uma proibição de uma plataforma. Mas eu sou imobiliário, independente de onde eu captei essa pessoa, vai criar um contrato. Este contrato ninguém pode atacar e dizer que não é legítimo, porque ele é. Fizemos isso, alugamos muito dessa forma, o condomínio achou ruim, entrou com um processo contra a proprietária, alegando que a gente estava fazendo algo em desacordo com o que foi estabelecido em assembleia, e adivinhe, nós ganhamos, né? A proprietária conseguiu provar que não, peraí, a gente estava alugando por temporada. O que foi proibido foi o Airbnb. Nós temos uma imobiliária com o Cresce XYZ que faz as nossas locações, que faz a intermediação das nossas locações. Porque pensa, eu sou imobiliário, eu pego o Zezinho ali. Ô Zezinho, você quer alugar por 3 dias esse imóvel aqui? Eu tenho aqui o imóvel do meu cliente. Você quer? Vamos fazer um contrato aqui, você assina, pagou, tudo, beleza. Condomínio, está aqui o meu inquilino temporário. Ah não, Romulo, mas peraí, é basicamente o Airbnb. Tudo bem, mas se alguém chegasse e falasse assim, olha, está proibida a locação pela plataforma Viva Real, você não pode alugar mais por essa plataforma. Tudo bem, então eu vou alugar pelo Zap Imóveis, pela OLX, eu vou conseguir uma pessoa aqui num outdoor ou na placa que fica em frente do prédio. Qual é a diferença de eu captar aquela pessoa, aquele cliente, diretamente ou através de um canal de venda? Não tem diferença alguma, mas ataca-se o Airbnb, ataca-se a plataforma. Então, por isso que esse equívoco da temporada, e esse vídeo tem esse objetivo de provocar, peraí, o pessoal tá falando que é hospedagem atípica, mas a gente tá falando de temporada. Então o que é temporada? Se tá na lei, o que significa então temporada? É uma casa de praia? Significa que é um apartamento que fica na praia? Inclusive, até condomínios de praia estão querendo proibir, falando que não é locação de temporada, que é Airbnb e que é comercial e que é hoteleiro. Então, afinal, o que é temporada? Como é que a gente vai fazer isso? E na lei tá escrito que é temporada. É uma moradia temporária que pode durar de 1 a 90 dias para lazer, para tratamento de saúde, para várias outras coisas que estão na lei. Então veja, existe uma contradição muito grande. E aqui eu estou tentando afastar o viés. Obviamente, como eu trabalho com isso, eu tenho um viés mais favorável a isso. Mas se a gente for dar um zoom out, a gente for se afastar do tema e olhar, peraí, o que é justo?
Estão falando que é hospedagem atípica, mas peraí, o que é temporada, né? Que eu já provoquei a mesma pergunta várias vezes. Eu quero achar o meio do caminho para que todos entendam o que é o quê. É muito mais fácil um país que não tem uma lei, não tem uma regra, não tem uma legislação, dizer não, isso aí, esse negócio de Airbnb, não é residencial não. É muito mais fácil você emplacar uma lei, uma regra, ou uma portaria, um decreto, seja lá o que for, para dizer que aquilo está errado. Mas no Brasil temos uma particularidade, que é que temos uma lei regulando esse tipo de locação. Não, mas Airbnb não é temporada. Então, o que é temporada? Então, o que é o Airbnb? Entende? Sendo que ele coloca aqui, na temporada, posso alugar um imóvel mobiliado ou não. E não especifica. Não, então é uma casa. Casa de praia, então, é considerado temporada. Agora, em São Paulo, em unidades urbanas, não. Aí não é temporada. Aí só vale para praia. Não existe nada disso na lei escrito que temporada só vale para tais casos ou para tais empreendimentos. Não existe. Então, é muito fácil a gente pegar o que é conveniente, né? Quando a gente é contrário àquela ideia, às vezes você até tira a racionalidade. Você fala, não importa se tá na lei, se é certo ou não é certo. Como eu participo de várias assembleias, eu vejo as pessoas com ódio no olhar e elas falam que não pode, eu não quero que entre, eu não quero que faça um Airbnb, então não importa o que tá na lei, o que não é comercial, ponto final, proíbe esse negócio e tudo certo. Então as pessoas ficam apaixonadas pela própria visão e aí elas depois buscam argumentos que corroborem com aquela visão inicial que elas têm, por paixão, né? Por desejo, eu quero que seja proibido, ou eu não quero que seja proibido, que é o que a gente chama de post-hoc, né? Ou seja, eu nem sei porque que eu não quero, eu só não quero e odeio isso. Deixa eu achar agora os argumentos que estão aí na mídia, ou que as pessoas estão falando, o advogado, o síndico, o administrador, aí ó, não pode porque é atípico. Então, existe uma adesão muito forte a um argumento equivocado, porque gruda, né, com a ideia que você quer. E é muito comum isso acontecer em assembleia, da galera proibir, da galera achar ruim e querer proibir daquela forma. Porém, e aí? É certo ou não é certo? É justo ou não é justo, né? Então, a ideia desse vídeo é fazer uma provocação justa, no sentido de, peraí, pode ou não pode proibir legitimamente? Se for proibir legitimamente, qual é a forma mais correta de fazer isso? Respeitando a convenção do condomínio, de 2/3, que eu acho corretíssimo, por exemplo, mas como que a gente pode chegar no entendimento correto, sem que a gente esteja apaixonado pelos próprios argumentos daquilo que a gente gostaria que fosse? Esse é o ponto, e que cada vez mais existe uma polarização, né? Não tem polarização política, também tem a polarização do Airbnb, geralmente por N fatores, né? Às vezes um fator que simplesmente a pessoa não gosta. Eu moro num apartamento que na frente do meu, na porta da frente, é um Airbnb. Eu gostando ou não gostando, quem sou eu para dizer que aquela pessoa pode ou não pode fazer esse tipo de coisa, sendo que está previsto na lei do inquilinato o aluguel de temporada de 1 a tanto tempo. Então, independente se eu quero, se eu gosto, se eu concordo ou não concordo, qual é o justo, sendo que está na lei? E, obviamente, que eu não sou legalista, ou que está na lei é o certo e ponto final. Não, mas alguma segurança jurídica a gente vai ter que ter. Então, essa é uma discussão que causa muita polêmica, não à toa que, quando esses temas chegam nos tribunais, causa uma dúvida muito grande. E aí, pode ou não pode? Tem juiz que diz que não, pode sim, o condomínio pode proibir. Não. Tem juiz que fala, não pode não. E aí, qual é o certo? Onde é que a gente vai ter essa clareza para tirar essa confusão, para não abrirem 1 milhão de processos, para não tretar com o síndico, o advogado não falar bobagem, o administrador que é favorável só corroborar com os proprietários favoráveis, porque também tem isso, né? O outro lado, o cara é favorável, então ele vai facilitar mais o Airbnb do que o convívio coletivo, que também é importante. Então é muito difícil a gente se afastar de uma maneira que a gente veja as coisas com a maior clareza possível e o melhor caminho possível. Eu tô lá na assembleia, eu tô vendo as pessoas, o que elas estão falando, o que elas... É nítido assim, você vê no olhar o ódio que as pessoas têm e as vontades que elas têm das próprias prioridades. O Airbnb é um dos 1000 temas que podem causar confusão numa assembleia. Não, porque na vaga de garagem não sei o quê. Não, porque a lixeira tinha que ser assim. Cada um vai trazer a sua prioridade e vai falar que aquela prioridade que é a mais importante. E em todo negócio, raras são as vezes que eu vejo pessoas dentro de uma assembleia participando com um olhar muito bem equilibrado. Então é basicamente uma pequena sociedade política ali, em que, obviamente, que o síndico vai querer agradar a maior parte das pessoas, ainda que a maior parte esteja pedindo algo muito absurdo. É muito louco porque o síndico ele também se preocupa na reeleição se, de fato, ele quer se manter naquele poder de síndico a depender do contexto que ele tá, né? Então é complexa essa questão. Eu só trouxe essa questão nesse vídeo porque o judiciário, né, eu vou deixar os 2 links aqui, uma apresentação brilhante de uma advogada que interpretou e entendeu que, peraí, tem um equívoco muito grande acontecendo aqui, vou deixar o link na descrição desse vídeo, e depois
a interpretação dos ministros, entendendo esse equívoco de interpretação entre um caso e outro, que gerou-se uma terceira interpretação completamente equivocada e que foi dado seguimento nas discussões assembleares de advogados e de síndicos que começaram a pegar uma mentira e tornaram, através do discurso, como uma verdade, e nem eles mesmos sabiam que aquilo era equivocado. Eles só pegaram o que era mais conveniente e reproduziram para trazer como se fosse algo já determinado pelo STJ, porque o discurso era esse, como o STJ determinou, é assim, é atípico, se é atípico, tem que estar previsto no condomínio, este condomínio é residencial, logo está proibido sem que a gente faça nenhum tipo de movimento burocrático. Veja, complexo, mas eu queria trazer essa clareza para vocês desse tema, para que você entendesse a minúcia da diferença e do detalhe que muitas vezes a gente pode ser passado para trás, porque simplesmente estão reproduzindo uma mentira como essa. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se interessa em se aprofundar nesse tema de aluguel de temporada, a gente tem uma aula só sobre legislação dentro da nossa turma fechada. Eu vou deixar o link para a lista de espera do curso Anfitrião 5 Estrelas, que a gente destrincha isso com mais detalhes legislativos, né? Ali da lei, o que a Constituição Federal fala, o que a lei do inquilinato fala, com mais detalhes sobre isso. Mas a ideia foi trazer essa reflexão aqui. E me fala nos comentários o que você acha, quais as questões que você vem passando com o seu síndico. Você que é síndico, você acha que o que eu estou dizendo é uma brisa completa? Ou você acha que você está sendo tendencioso? É óbvio que ninguém vai falar. Não, Rômulo, realmente agora você abriu os meus olhos, eu estou sendo equivocado. Jamais. O síndico que não gosta, ele não gosta e ponto final. Não adianta. Não adianta. Enfim, deixa aqui, manifeste-se nos comentários. Pode falar que eu viajei, pode falar que eu estou errado, pode falar o que você quiser. Manifeste-se aqui nos comentários que eu quero saber de você. Então, te espero no próximo vídeo. Até mais.